Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, amigos que nos acompanham e fazem parte deste canal, inscrito ou não inscrito, glorifico a vossa vida por estar conosco mais uma vez. Quero trazer mais um ensino da palavra de Deus e hoje é relativo sobre fazer ou permitir que faça jogo de azar dentro da igreja. Isso é permitido pela Bíblia? Isso é um pecado? Isso é um crime? Isso é uma contravenção? O que nós podemos estudar e meditar sobre isso? Mas antes de nós estudar e meditar sobre isso, eu quero pedir a você que está conosco pela primeira vez, segunda ou quantas vezes for, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, embaixo do vídeo está escrito inscrever, você clica ali automaticamente, está inscrito, vai ajudar muito, incentiva e promove o reino de Deus nessa plataforma, a qual alcança milhões e milhões de pessoas por todos os continentes. Deixe seu like, seu comentário, fica conosco. Compartilhe o vídeo também, deixe a sua pergunta, diga o que você acha sobre este assunto, sobre jogos de azar na igreja, como rifa, bingo e tantas outras atividades que envolvem a igreja para promover ou a contribuição, né? Arrumar recursos. Nós nem vamos falar em venda de comida na igreja, isso aí vai ficar para outro vídeo, mas só sobre jogo de azar. Até exatamente, existe um versículo na Bíblia, no livro de Atos Apóstolos, capítulo 1, e versículo número 26, quando eles resolvem, então, escolher alguém para ficar no lugar de Judas, que tinha cometido o suicídio de se enforcar. Estava com 11 apóstolos, então eles estavam escolhendo o número 12. Então a Bíblia diz que eles oraram, no capítulo 1, versículo 25 e 26. Então tiraram sorte, e a sorte caiu sobre Matias, e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos que já tinha, completando os 12. Então a pergunta é, se os apóstolos jogaram sorte para escolher o próximo apóstolo, então é permitido fazer jogos entre a igreja, praticar rifa, fazer um evento com bingos beneficente para arrecadar fundos? Nós vamos estudar isso. Por quê? Porque jogar sorte para descobrir qual era a vontade de Deus era uma parte ainda da cultura judaica, da religião judaica, que isso veio ao longo dos anos em várias dispensações. Por isso os apóstolos lançaram sorte para escolher o substituto de Judas, ao invés de consultar o Espírito e ouvir a voz do Espírito. Mas eles fizeram isso como os judeus faziam na dispensação da lei, onde os judeus tinham de costume o sumo sacerdote, que tinha duas pedras sobre o peitoral, chamado Urim e Tumim, que quer dizer luz e perfeição, e o sacerdote, quando queria saber a direção de Deus, ele lançava Urim e Tumim, que era como se uma pedra era assim e outra pedra era não. Deus perguntava, Senhor, nós temos que ir para Betel, e a pedra que caísse sim, eles iam. Se a pedra caísse não, eles não iam. Então era uma forma de consultar no período da lei, no período também da dispensação da lei que ocorreu. E aqui a igreja estava se estruturando, não tinha ainda o Novo Testamento, ainda não tinha escrito os evangelhos, ainda não tinha as cartas doutrinárias de Paulo, as epístolas, não. Então era uma igreja que estava se estruturando, e o que eles tinham trazido do judaísmo. Então eles vêm com esta mala ainda, com esses costumes que precisava ser aperfeiçoado. A igreja estava se estruturando. Mas veja, lança sorte que eles lançavam não era para ganhar dinheiro como é hoje, fazer rifa para ganhar dinheiro, fazer algum tipo de jogos de azar para ganhar dinheiro, para arrecadar para missões, para arrecadar para a juventude, para arrecadar para o ciclo de oração, para comprar algum presente para o pastor presidente, para comprar tijolo para a igreja. Isso aí que eles faziam jogos, quando ele fazia algum jogo, alguma sorte, lançando sorte, não era para ganhar dinheiro, não era um jogo de azar, uma competição entre muitas pessoas. O que eles faziam, na verdade, era uma consulta a Deus. Já na igreja, não. Em muitos ministérios, eles fazem rifa para ganhar dinheiro, em benefício próprio deles, para que não venha mexer nos dízimos, para que não venha mexer nas ofertas, para que os dízimos e as ofertas fiquem livres para o pastor presidente e a mesa deles, e o presbitério, o ministério, usufruir do dízimo da maneira que eles quiserem, sem
precisar que a igreja venha tocar naqueles recursos próprios para a liderança. A igreja que invente um jogo, a igreja que faça uma rifa, a igreja que vai vender o bolo que matou o guarda para poder arrecadar algum tipo de dinheiro para fazer a obra. Então, no tempo da antiga aliança e no princípio da igreja que está se estruturando, lançar sorte nunca foi para ganhar dinheiro. Erra, peca quem fala ao contrário disso. Era uma prática antiga das dispensações anteriores. Lançava sorte era equivalente a lançar um dado para descobrir qual era a vontade de Deus. Por isso, hoje, isso é uma superstição no nosso dia. Mas nos tempos bíblicos da dispensação da lei, das outras dispensações, era comum. Mas nós somos uma geração verdadeiramente privilegiada, porque somos premiados com a Sagrada Palavra, o cânon sagrado do Novo Testamento, já formados através do batismo com o Espírito Santo e a direção do Espírito Santo em nosso dia. Portanto, lançar sorte já não se faz mais necessário hoje, pois somos chamados a compreender qual é a vontade do Senhor, pela renovação da sua mente, para que sejamos nós, a igreja, capazes de experimentar, comprovar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. No entanto, como eu já disse, a prática de lançar sorte era mencionada diversas vezes no Antigo Testamento. Deus até permitia que o seu povo lançasse sorte para determinar a sua vontade em situações particulares, como a própria liderança de Josué, quando foi repartir a terra, lançava sorte para saber qual era a direção de Deus, para qual tribo seria um pedaço de terra. Após a descida do Espírito no Pentecostes, não há mais registro na Bíblia Sagrada essa prática na igreja. Por exemplo, na ocasião que os apóstolos debatia a inclusão dos gentios na igreja, vimos que tal decisão foi tomada por meio da Bíblia, da palavra e a revelação do Espírito. Também a Bíblia mostra que quando a igreja decidiu enviar obreiros, que está no livro de Atos, capítulo 13, enviar obreiros para missões, eles entraram em jejum e oração, não tiraram sorte mais. Mas Deus falou através do Espírito. A Bíblia diz: o Espírito do Senhor disse: separa para mim Barnabé e Saulo para realizar o trabalho para o qual eu chamei. Depois, jejuando, diz a Bíblia, e orando, eles impuseram a mão sobre eles e enviaram segundo a direção do Espírito Santo. Por isso, jogar sorte não era fazer rifa. Inclusive, perante a lei do Brasil, qualquer um que tenha qualquer tipo de jogo, na igreja ou fora da igreja, rifa, jogo do bicho, bingo, que não for registrado na Caixa Federal, se não tiver liberação do governo federal, comete, na verdade, um crime, um pecado, porque está desobedecendo a lei do governo, está cometendo uma transgressão que pode gerar uma prisão até mesmo de 4 meses a 1 ano, e uma multa ainda por cima. Então, fazer rifa, jogo de azar dentro da igreja gera uma condenação, uma proibição do governo de ser multado e até ser preso numa transgressão perante a Constituinte brasileira. Então, veja, pastor, igreja, obreiro, se você está fazendo rifa, participando de rifa, você está indo contra a lei da Constituinte brasileira, se tornando um transgressor da lei brasileira e, por consequência, cometendo um pecado. Então, não é lícito fazer nenhum tipo de jogo na igreja, de maneira alguma, não importa qual é o propósito. Tá certo? Deus abençoe a todos e que a paz do Senhor esteja convosco.